Está começando mais um episódio da Raso Podcast, o podcast onde a gente fala sobre vida, negócios e insights. É isso aí, gente. E hoje a gente está com um convidado muito especial. Esse convidado, ele transformou a experiência em oportunidade. Como? Ele começou ajudando como ajudante geral aos 18 anos, passou 6 anos trabalhando como técnico e vendedor de informática, e neste ano ele abriu sua própria empresa, a loja Martins Informática, que fica bem no coração da Santa Efigênia. Então seja muito bem-vindo, David Martins. Muito obrigado. Bom, é uma honra poder estar aqui, né? Espero poder compartilhar experiências. Isso aí. E para todo mundo. Uhum. Certo. Bom, Martins, vamos lá. Pra gente começar, eu gostaria de perguntar o seguinte. Você atualmente está na área de informática, né? É uma área que eu vejo que geralmente a nossa comunidade boliviana, peruana, paraguaia, eles sempre vão mais em outras áreas. Sim. E, assim, pra você, no início, como é que você parou nessa área, assim, Olha, vou te contar realmente eu comecei por acaso. Não foi tipo, eu quero trabalhar com isso, né? Estudar isso, informática, isso não, foi por acaso. Tipo, na época eu tinha 18 anos, né? 17 anos eu terminei a escola, né? Uhum. Eu não sabia o que eu ia estudar, tudo isso, né? Que acontece, né? Quando a gente é jovem, né? Aí meus amigos falavam, vou ser contador, vou ser dentista, odontologia, fazer ADM, né? Aí eu falei, eu também queria estudar, fazer a faculdade, é legal, né? Interessante, né? Eu já quis ser contador, fazer odontologia, Olha. ADM, mas aí eu falei, quando realmente você cai na ficha, né, na vida real, você vê que, tipo, vamos fazer as contas. Quanto que vai custar isso, né? E, tipo, na época meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade, né? Tudo isso, então eu, tipo, caí, A vida acabou te levando pra tipo, área da informática. Sim, por acaso, tipo, não foi na informática, foi, tipo, trabalhar mesmo. Começar a trabalhar, tipo, né? Tipo, pra ajudar minha mãe em casa, né? Tudo isso. Com que você trabalhava no começo, depois dos 18? Depois que eu terminei a escola, Depois da eu escola. comecei a trabalhar como ajudante geral. Então, por coincidência, foi numa loja de informática, entendeu? Aí eu entrei... Eu lembro da entrevista, né? Como foi. Foi, tipo, muito nervoso, né? Naquela época eu era muito tímido, né? Não sabia como falar. Sendo entrevistado. Exatamente. Aí eu falei, o que eu falo? Como vai ser, né? Eu já fiz o currículo tudo certinho. Aí fui lá na empresa. Aí, por sorte, do dono de lá tava precisando de uma pessoa, né? Só que aí, quando eu fui fazer a entrevista, ele até gostou de mim. Aí, beleza. Só que tinha 2 pessoas também fazendo um teste, né? Aí beleza. Aí ele falou assim, vocês 3 vão fazer o teste lá e quem passar, vocês vão trabalhar uma semana e quem passar vai ficar com a vaga, né? E era 2 brasileiros. E eu era, tipo, o único boliviano, assim, né? E ainda tímido. Eu falei, não, eu não vou conseguir esse emprego. Eu não vou conseguir esse emprego. Aí, beleza. Passou uma semana. Outra pessoa pediu as contas lá. Aí surgiu 2 vagas. Nossa. Aí foi aí que eu consegui entrar nessa empresa. Tipo, foi por acaso mesmo, né? Porque se eu não conseguisse nesse emprego, talvez eu poderia estar trabalhando em outro lugar que eu não estaria aqui, praticamente. E essa loja já ficava lá no centro? No centro mesmo, na Santa Efigênia. Caraca. E quando eu comecei, né? Foi o rapaz que passou, depois fui eu. Aí nós trabalhamos certinho, como ajudante geral, não sabia nada, literalmente nada. Foi do zero? Do zero, não sabia nem que marcas que, tipo, Dell, por exemplo, eu não conhecia, né, quando eu era jovem, né. Falei, que marcas são essas? Eu estou acostumado a ouvir outros tipos de marca, né, Samsung, LG, que é mais, que passa na TV, né, mais comum. Aí fui vendo as máquinas seminovas, né, eu não sabia que o pessoal comprava computadores seminovos, assim. Aí fui vendo como funcionava, tipo, realmente, né, lá. Aí comecei a trabalhar. Aí já comecei a pegar a manha, né? Arrumar as configurações, tudo. Aí ele falou pra mim assim. Na época eu ganhava um salário mínimo. Em 2018 era o que? 990 o salário mínimo. Mas como eu precisava muito de emprego, né? Falei, não, vou ficar aqui, trabalhar certinho, pelo menos o que entrar, eu vou ajudar minha mãe em casa, né? Tudo isso.
porque era só eu e minha mãe que trabalhava na época, né? Então, meu irmão ainda era novo, então aí eu fiquei ali. Entendi. Aí foi o que aconteceu. Ele falou assim pra mim, você quer ganhar um pouquinho mais? Eu falei, eu quero, né? Quem que não quer? É verdade. Quem não quer, né? Quer ganhar um pouquinho mais? Quero. Ele falou, então, começa a vender, né? Que você vai ganhar comissão. Eu falei, não, beleza, uma oportunidade, né? Sim, é verdade. Então, aí eu falei, Então, só pra entender, você era ajudante geral, mas era pra ajudante geral, então era só a pessoa que organiza as prateleiras. tipo, limpava, embalava, Ah, Faz tá. e A parte pegava de material, né? Tipo, Ah, tá. Então não descarregava, fazia a limpeza, tipo, das máquinas, né? Aham. Sim. Limpava por dentro, tudo. Mas não tava na linha de frente vendendo ainda. Por enquanto não, Ah, mas foi, tipo, em seguida também. Porque Ah, quando você tá numa empresa, você não tem que fazer uma coisa, você tem que fazer outras funções também, né? uhum. Então, pra me destacar, porque eu não queria perder aquele emprego, então vamos vender. Vender, fazer ajudante geral, tudo, né? Aí, beleza. Eu e meu colega também, né? Nós dois vendemos. Os dois que tinham acabado de entrar? Sim, Ah, nós que dois. legal. E nós dois era jovem, eu tinha 18, ele tinha 20, assim, Uhum. novo também. Aí nós começamos a vender, você ganhar 1% de comissão, bater a meta, ganhar isso, né? Aí, beleza, vendi, mas aí era tímido. E aí, Como é que foi? Aham. Foi, tipo, no começo foi difícil. Primeiro vendedor, primeira pessoa entrando. Vai lá atender, Martins. Então, eu ficava com receio, a voz, não, tipo, era meio baixa, né? Tímido, não conseguia conversar com os clientes, né? Então eu tava pegando ainda a configuração, né? Tipo, como explicar, né? Como falar do computador, qual computador você tem que levar, né? Porque tem várias configurações que o cliente vai usar para uma coisa específica, né? Então eu tenho que saber qual configuração, qual computador tem que levar, né? Aham. Então foi assim, aí, mas na verdade foi o meu ex-chefe, né, naquela época, foi nessa empresa que eu me desenvolvi, na verdade, né? Porque o meu chefe, na época, ele é um bom vendedor. Ele sabe vender mesmo. Então, tipo, eu aprendi, tipo, na marra também. Foi na marra, porque era tímido, né? E não tinha nada de conhecimento de vendas, nada. sim, nossa. Mas uma coisa assim que eu acho que é interessante que você falou, por exemplo, caiu na área por acaso, Sim, mas por questão de que você queria ajudar a sua família, né? Em sim, casa e tudo sim, mais. E também porque você falou, né, que. Como posso falar? Você queria estudar alguma universidade, alguma profissão. sim, Mas aí você foi pra área do comércio. sim. E assim, hoje em dia, talvez assim, muitas pessoas passam por isso, né? Acabam se frustrando com isso. Ah, acabou a escola, sabe, de repente quer estudar alguma faculdade, uma universidade. Às vezes a frustração acho que ainda é maior quando a pessoa se forma e vê que o mercado É é diferente, diferente. né? Eu Porque, comecei a perceber tipo, depois da minha trajetória, né? Tipo, É mais difícil. eu fico feliz por ter entrado nessa empresa, porque foi aí que eu me desenvolvi e, tipo, abriu várias portas pra mim e fui vendo vários degraus, assim, que talvez eu não imaginava que eu pudesse alcançar, né? Então eu acho também interessante, porque depois já dos seus 18 anos, você já foi pra empresa e já foi um pouco pra linha da frente, Sim, como a parte sim, das vendas. sim. Nossa trajetória, pelo menos a minha, depois que eu teve a escola, me formei, pra depois de me formar ainda trabalhei, era mais a parte técnica, Sim. pra depois, quando abri meu escritório, que aí eu fui mais pra linha de frente. Foi depois de um tempo, o seu já foi antes, o que eu Sim. vejo que é uma vantagem muito boa. Sim, eu percebi também depois que, tipo, que vendas hoje em dia é tudo, né? Tem qualquer profissão é venda. Se você não sabe vender seu serviço, sua imagem, né? Vender algum produto, então você, tipo, não vai conseguir crescer, sabe? Profissionalmente ou empresário, né? Assim, na empresa mesmo. isso é verdade. Isso é verdade. Inclusive, até complementando o que você comentou, por exemplo, quando a gente fala de vendas, todo mundo vende alguma coisa. Sim, Se você não está vendendo algum produto ou serviço, você está vendendo sua hora, seu tempo. né? Seu tempo. Então, assim, verdade. eu acho que isso é algo fundamental, né? No seu dia a dia e algo assim que a faculdade não te ensina. Você não precisa necessariamente ser formado em alguma ter algum diploma, né, para isso. Tanto é que hoje em Sim. dia também, como eu já tinha comentado, né, você ter um diploma não garante é garantia de nada, né? Garantia Então, de nada. o que de fato vai garantizar assim o seu futuro, o seu negócio vai ser você correndo atrás. E aí eu vejo que foi Exatamente. isso que, assim, pelo que você está comentando, né, eu vejo que você
fez esse percurso, né? E aí, por isso Foi. que... Foi porque lá eu aprendi a vender, a conversar com o cliente, né? Ter técnicas de venda, assim, que eu não sabia, né? Mas foi graças ao meu chefe na época, né? Porque teve horas, assim, que eu não atendia bem, ele dava aquele puxão de orelha, sabe? Não, mas isso é bom, né? Porque, Entendeu? querendo ou não, é alguém que tá lá te Sim, supervisionando, mas que é pro seu bem, sim, pra parte da sim, venda. Eu achei sim. interessante. Às vezes a gente cresce mais quando a gente tem alguém no pé, sabe? É. Tipo, dando aquele Entendo puxão de orelha, né? Você tem que fazer isso, né? Você vai Tem que... aperfeiçoando, né? É, Sim. exatamente, né? Sim. E uma pergunta, Martin. Por exemplo, você começou em 2018, 18. aí você ficou quanto tempo assim, Olha, nessa... nessa empresa eu fiquei 1 ano e meio, né? 2018, 19, até 2020. Um Isso, pouco antes de começar a pandemia. isso, um pouco antes de começar a pandemia. Só que nessa trajetória, eu vou contar uma história, curiosidade, né? Tipo, uma história que aconteceu. Tipo, pelo fato de ser um pouco tímido, né? Uhum. Se não tivesse surgido a outra vaga, ele, depois de 6 meses que eu trabalhei com ele, né? Uhum. Ele me falou que eu não ia ser escolhido. Ah, é? Sim, Por porque... conta da timidez. Por causa da timidez. E, tipo, nesses 6 meses, eu fui o que mais vendi na loja pra ele. Sério? Por mais que, tipo, conforme fui me Olha. desenvolvendo, eu acabava vendendo, tipo, batia a meta. Então, falei, caraca, imagina se não tivesse outra vaga, eu ia estar fazendo o quê? E, tipo, Sim. ele também perderia, porque eu que vendia mais, Uhum. mais que o meu colega. Então, eu falei, caraca, muita coincidência, assim, Então, tipo... essas coisas eu acho que é legal porque às vezes a gente acha que é coincidência, mas é o destino, eu É o acho que era destino, pra é ser. exatamente O isso. outro saiu, liberou a sua vaga e aí você foi Sim, consegui É um trabalhar. pouco de destino, mas também que você pôs sua parte, né? Porque também. é que nem fala assim, surgiu uma oportunidade. Tem Mas- questões sim que surge uma oportunidade, mas tem questões que você cria a oportunidade, né? Você corre Exatamente. atrás. E aí eu vejo Foi que... correndo atrás. Você aproveita a oportunidade, né? Que hoje em dia... É que nem você falou, né? Às vezes a oportunidade vão aparecer na sua vida. Às vezes tá ali, mas você não tá enxergando. Uhum. Ou às vezes você tem que criar essa oportunidade. Sim. É exatamente isso que o José falou. Isso eu aprendi muito, tipo, desde cedo também. Porque você tem que ter visão, né? Às vezes um negócio tá mal, mas é a oportunidade de você crescer ali, entendeu? Tipo, às vezes a gente acaba se acomodando também, né? Que eu vejo isso. Mas às vezes a gente precisa disso pra gente poder crescer mais. Tipo, no meu ponto de vista. Não, sim, Muito sim. bom. Tá certo. Essa é uma boa E- trajetória. Nessa empresa, quando eu fiquei, eu fiquei até 2020, né? Aham. Aí eu falei, não, já aprendi muito. Tipo, eu vou ficar nessa empresa, mas eu não vou poder crescer mais que isso. Eu pensei já dessa maneira, né? Falei, não, já tô vendendo, já sei fazer isso. E, tipo, o salário que ele pagava era aquele teto só, não pagava mais, Uhum. entendeu? E, tipo, já não tava ficando legal também trabalhar nessa empresa, mas eu falei, não, vou pedir as contas e vou procurar outro trabalho, né? Que eu possa crescer, eu ganhar mais, né? Porque eu não pensava ficar nessa empresa pro resto da vida, né? Também, né? Então aí pedi as contas, falei com ele, eu vou sair. E você conseguiu outro rapidamente? Como Então que a foi? ideia era essa, sair, né? Só que o que aconteceu? Eu pedi as contas em 2020, no mês do ano da pandemia. Uhum. Então eu falei, nossa, e agora? Tipo, no começo do ano era tipo, não era grave, né, a pandemia, né? Que era em outros países. Sim. Aí Eu sei que foi em abril, eu lembro disso. foi, Abril foi. onde fechou e foi Abril, bom. onde fechou, março, final do meio de março que falou, vai ficar 15 dias fechado, né? Que teve lockdown. Lockdown, 15 dias. Aí só que eu tinha pedido as contas em fevereiro. Nossa. Tá, E aí? Fevereiro. Isso daí é azar, não. Aí eu pedi as contas em fevereiro. Aí eu falei, não, beleza. Aí já tinha dado baixa em março, no comecinho de março. A baixa na carteira. E aparece na TV 15 dias fechado. Falei, e agora? O que eu vou fazer? E a minha ideia era trabalhar depois que eu pedisse as contas, né? Em outra empresa. Só que aí tudo tava fechado. Aí tive que ficar em casa. E fiquei foi 1 mês, 2 meses, né? Que ficou fechada Ficou bastante tempo, eu acho. Eu acho que eles prorrogavam, não Sim, prorrogavam 15. cada vez Eu mais. lembro que foi 2 meses, assim, realmente, que ficou fechado, assim, né? E depois começou a abrir
Em meio mês de período. julho. Gradualmente começou a Isso, abrir, né? umas 3, 4 horas podia ficar aberto, depois tinha que estar fechado, né, eu acho. Nossa. Então aí, beleza. Fiquei em casa esses 2 meses, não fiz nada. Já desesperado, que as contas chegam, né? E ninguém tava contratando naquele momento também, né? Exatamente. Tinha muita gente sendo mandada embora, né? Empresa fechando também. Então eu falei, e agora? Já era difícil antes, vai ser mais difícil agora. É. Só que, graças a Deus, quando começaram a abrir os comércios, né? Eu fui na empresa ali. Eu já conhecia o pessoal ali da rua, né? Na Santa Ifigênia, né? Porque eu trabalhava numa esquina da loja. Aí mais pra frente tinha várias lojas de informática também. Então eu falei, como eu já conhecia o pessoal, eu perguntava, você tá precisando de algum funcionário, uma pessoa pra trabalhar? Né? Aí ninguém queria. Só que aí o que aconteceu? Tinha uma loja mais pro meio que tinha acabado de abrir. Então ele tava sem funcionário. Então eu vi a oportunidade ali. E eu já conhecia ele um pouco assim, né? Aí eu falei com ele, falei, você tá precisando de uma pessoa pra trabalhar? Ele falou, sim, tô precisando. Só que ele já tinha outra pessoa em mente, que tava esperando, né? Aí eu falei assim pra ele, ó, eu vi que ele tava, tipo, tinha bastante cliente ali na loja. Aí ele tava sozinho. Eu não tava conseguindo dar conta, eu percebi. Eu falei assim, deixa eu trabalhar com você hoje, você não precisa nem me pagar. Eu vou te ajudar aqui na loja, vou te ajudar a vender. E você vê aí, se você gostar do meu trabalho, aí a gente conversa melhor depois, né? Aí beleza. E nessa eu já era um bom vendedor, né? Já Aí, tinha confiança já tinha em você, confiança, né? né? Caraca, isso foi esperto nesse mês. Você fez o test drive. Gostei disso também, que é justamente criar a oportunidade que vocês estão falando aí, Sim, né? sim. Então eu falei isso pra ele. Ele falou, não, beleza, me ajuda aí. Aí nesse mesmo dia, era meio-dia que eu fui falar com ele, né? Do meio-dia até às 6 eu já tinha vendido uns 5 mil pra ele. Tipo, né? Atendendo os produto. clientes, né? Sim. Vendendo computador, notebook. Então ele falou, caraca, ele sabe Esse cara vender. sabe. Esse cara sabe vender, né? Aí, beleza, conversamos. Final do dia, ele gostou de mim. Ah, não, trabalha comigo esse mês, né? E que eu ainda queria fazer um teste ainda, né? Trabalha comigo esse mês. Aí a gente combina o salário, a comissão, tudo certinho. Trabalhei o primeiro mês, aí ele falou, tem meta? Eu falei, tem meta. E beleza. Nesses 30 dias, assim, nós conseguimos bater a meta da loja. E foi aí que também eu cresci nessa empresa também. E foi aí que eu comecei a trabalhar nessa empresa e também aprender bastante coisa, assim, na parte técnica. Entendi. Tipo assim, você diz a parte técnica de. Mas isso foi mais pra frente, né? Ah, tá. Sim, mas lá eu aprendi, tipo, eu já sabia vender, né? Aí foi passando os meses, ele tá. Quando a gente tá na empresa, a gente tem que fazer outras coisas também, né? Sim. Aí tinha um técnico lá. Aí, nesse tempo aí, ele tinha mandado ele embora. Aí eu falei, nós tá sem técnico. O que a gente vai fazer, né? Eu só sabia vender. Aí você conversando com os YouTubers? Ou... Vamos dar um jeito nisso daqui. Então, aí não tinha técnico. Ele também não sabia a parte técnica, sabia básico, né? Aí foi nisso que eu vi a oportunidade de aprender a parte técnica, de fazer formatação, ver qual que é o problema do computador, notebook, entendeu? E foi assim minha vida, tipo, eu sempre, cada empresa, nessas 2 empresas que eu passei, eu queria aprender ao máximo, né? Porque quando a gente está numa empresa, você tem que absorver todo o conhecimento, né, que você vai conseguir. Então eu fiz questão de poder aprender sobre vendas. O outro já sabia vendas, mas eu tive a oportunidade de aprender a parte técnica, né? Mas partiu de mim. Né? Porque tem empresa que não deixa você aprender isso. Sim. Que eu percebi. Eles são mais limitados. Sim, cada um tem sua função. É mais departamentalizado, né? Tipo, tem departamento de vendas, comercial, Isso. técnico. O bom é que ele era de boa com isso, né? Então eu fiz questão, aí tipo, claro, ele via que eu tenho que ficar na vendas. Aí ele contratou outro técnico, mas também quando o outro técnico chegava lá, eu fazia questão de perguntar, como é que você fez isso, né? Pegando a experiência dele pra eu aprender também, né?
E eu acho que também talvez isso também te ajudava no momento da venda, ou não te ajudava em nada. Sim, complementava, porque às Aham. vezes o cliente tinha uma dúvida de um computador, Uhum. né? Falar, mas ir para frente, vai dar problema, essas coisas, né? Então, já, como eu já tinha conhecimento técnico, já tinha noção. Não, isso aí não. Agregou, então. Isso, agregou na parte da vendas também. Então, nesse Hum. segundo emprego foi durante a pandemia, 2020. Foi E Aham. 2020. aí você ficou lá por quanto tempo, mais ou menos? Nessa empresa eu fiquei 2020, estou em 2025, 2024. 2024. Então. Aí Esse então essa ficou eu acho que mais basicamente tempo. foi a última empresa que você trabalhou. Aí Foi, eu só até. Uhum. trabalhei em duas empresas. Uhum. Que legal. E assim, Martins, já que assim, né? Pelo que eu vejo, você foi uma pessoa sempre que correu atrás, né? Porque assim, Sim. hoje em dia eu vejo muitas pessoas, inclusive quando sempre tem pessoas que, não sei se você, com você acontece também, Uhum. mas às vezes recebe mensagem, né? Me inspiro em você, né? E Sim, já assim, chegou. isso eu acho um ponto bacana, mas também às vezes o pessoal, às vezes, sei lá, às vezes o pessoal não vê seus bastidores, Sim, é né? verdade. Toda a jornada, eu acho que tem não é assim algo que é por acaso, algo que, sei lá, certeza que nessa trajetória todo empreendedor faz acontecer. Eu vejo que Faz. você, antes mesmo de você abrir sua empresa, eu vi que você já tinha, né, esses instintos, né, de correr atrás, não ficar acomodado, né, Sim, é algo que assim que eu acho que é fundamental para quem quer empreender. sim. É porque, tipo, como eu comecei cedo, né? Tipo, eu já não tinha condições financeiras, né? Então, às vezes eu acho que foi a necessidade mesmo que fez eu crescer, né? Fez te impulsionar, Sim, verdade. entendeu? Porque eu não tinha um suporte, né? Tipo, ou eu fazia ou ninguém fazia. Mas eu tenho que fazer, né? Tipo, acontecer. É. Né? No começo foi porque eu precisava. Mas depois começou a virar um negócio que eu podia ganhar dinheiro com isso. Entendeu? Oportunidade. Aí foi isso. Mas só que quando eu aprendi a parte técnica também, eu comecei a trabalhar por conta própria, assim, sabe? Depois do expediente. Tá. Você começou a ver que ia fazer uns freelancers? Isso, freelance. Só que nisso aí também foi por acaso, porque eu não tinha cabeça assim. Na minha cabeça eu vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro e tá tudo bem. Vou bater a meta, batia a meta, ganhava bem, né? E era isso, tipo, minha cabeça, minha mentalidade na época, né? Eu não pensava, tipo, não, eu consigo ganhar mais, né? Com o Hum. conhecimento que eu tenho. Aí até que um cliente me chamou no WhatsApp, ele tem um call center, né? Aí ele falou, ô David, eu tô com os computadores parados na minha empresa, você consegue vir aqui resolver, arrumar? Aí eu falei, consigo, consigo. Mas já tava confiante já? Já. Já, Tá, porque tá. nesse tempo aí eu já tinha experiência boa já na parte técnica, porque Caraca. nessa empresa eu fiquei um tempo fazendo as duas partes, técnico e vendedor. Ah, tá. Aí você já pegou a bagagem. Peguei a bagagem, aí eu fui lá já confiante, né, com as ferramentas que eu sabia que precisava e resolvi o problema dele. Aí virou a minha chave já nesse momento, porque muitos empresários não têm tempo, não é verdade? Então, os meus clientes, os problemas deles eram os computadores parados. Então, muitos deles não conseguiam levar o computador para uma assistência, ou o tempo deles também não compensava, né? Comprava outra máquina e comprava outra e vai juntando lá os computadores. Uhum. Aí, aí eu falei, nossa, se eu arrumar esses computadores, eu vou ter uma renda extra, né? Então foi aí que eu comecei a ver uma oportunidade aí também. Uhum. E ele me chamou para arrumar os computadores, era 5 computadores, né? Eu arrumei, fiz funcionar, ele gostou do serviço. Aí ele já teve mais pessoas para contratar, para trabalhar nesses 5 computadores. E falei, vou começar a chamar meus clientes que eu já tinha, né? Numa cartela de clientes já tinha. E vou começar a oferecer meu serviço. Uhum. Aí eu falei, cara, isso é interessante, isso acho que vai virar. Uhum. E comecei a chamar cada cliente, um por um. Falar, nossa, tá precisando tem algum computador para nossa empresa, né? Que eu tô começando a trabalhar por fora agora, né? Eu vou até a sua empresa, você não, eu arrumo o seu computador e pronto, né? Você não precisa vir até a loja, no caso, né? Aham.
Então foi aí que eu vi e foi aos poucos assim que eu fui crescendo também, como fazendo manutenções, né, tudo É. isso. Então, em nenhum momento você tratou de ficar parado. Cada vez você estava pensando algumas possibilidades de como melhorar, de como crescer. Talvez o seu primeiro cliente ali, ele já te deu meio que um start, mas depois você continuou seguindo, viu que tinha oportunidades. Daí eu achei Sim, bem sim. bacana. Foi bem interessante quando ele me chamou, porque na minha cabeça, eu falei, É. não partiu Tava do... mais pra receber uma renda extra, né? Sim, E assim, deixa eu te comentar. Então você saiu de 2024. Até 2024 você tava lá. isso, Até, 2024, até o final do ano. Até meio que final do ano. do ano passado. Ah, e aí, como que foi essa virada de chave? Tipo assim, você decidir, não, agora eu quero ter a minha empresa. Minha Quero ter, empresa. sei lá, eu quero vender. Como que surgiu essa questão? Foi algo que também foi por acaso? Ou foi algo que você foi trabalhando, maturando? Foi isso, fui trabalhando e fui vendo que, tipo, eu tava ganhando bem mais do que o meu salário fazendo assistência. Só que viver de assistência também é um dinheiro legal, né? Mas só que trabalhar com vendas também, né? Impulsiona mais. Então foi aí que também nessa época eu comecei a trabalhar com vendas de notebook e computadores. Então eu comecei a oferecer os computadores, né, para meus clientes também. E depois comecei a divulgar, fazer vídeo no Instagram, assim, tipo, os trabalhos que eu fazia, né, Nas redes sociais. nas redes sociais. Depois comecei a fazer cartão de visita, e aí em comércio mesmo. Na 25, que tinha bastante lojas, né, então eu fiz fazer clientes, né, na época. E quando eu comecei trabalhando assim, eu estava começando a trabalhar sempre depois das 6 ou antes das 9. Fora do horário que você trabalhava, né? Exatamente. Fazer os extras. Sim, até para fazer manutenção, para fazer venda também. E eu fiquei nisso por uns 2 anos. 2 anos, né? Mas foi com o intuito também de criar um caixa, assim, pra empresa oficialmente abrir ou não? Como que foi? Não pensou tanto nisso? A minha empresa, assim, É, a sua. no começo não. Achei, só foi empreendendo, né? Só fui, não tô ganhando dinheiro, né? Assim. Para ser real foi isso mesmo. Tipo, mas aí eu juntei um dinheiro legal. Aham. Juntei uns 15 mil. Uhum. Falei, nossa, muito dinheiro. Eu nunca imaginei na minha vida juntar 15 mil. E era jovem, tipo, meus amigos, assim, em volta, sempre tava trabalhando, né? E, tipo, no final do mês não sobrava dinheiro, né? Eu passei por isso também. Eu sei como é que é, né? Trabalhar, pagar as contas e não sobrar nada no final do mês é ruim mesmo. Aí eu falei, nossa, com todo trabalho eu consegui juntar 15 mil, tá guardado aí. Aí o que aconteceu? Nesses 15 mil, apareceu a oportunidade de comprar um computador, 2 computadores, 3, 4, né? E assim foi indo. No total tinha uns 15 computadores. Só que aí eu tinha que investir desses 15 mil que eu tinha. Aí eu falei, E agora? e agora? Eu invisto ou não invisto? Eu nunca juntei esse dinheiro e vai, tipo, sumir da minha conta, mas vai estar investido, né? Tem produto, né? Em produto. Aí eu falei, foi aí que eu tomei a coragem, né? Dos 15 mil eu tinha investido em 15 computador, me sobrou 3 mil. 3 mil. Aí, beleza, investi. Ela tem que vender. Mas é o que você sabe fazer, você vende. Você vender. Só que nem tudo acontece como a gente imagina, né? É. Nossa, e como que foi, sabe? Assim, contando. Esse detalhe, Uhum. então, eu investi, me sobrou 3 mil, tava lá, deixei em casa mesmo, né? Os 15 computadores. E passou um mês, não vendi. Passou 2 meses, Não. 4 meses, não vendi. Todo dia chegava em casa e os computadores lá, e meu dinheiro sumiu. Aí, só batendo na bad, né? Fiquei triste, assim, porque falei, caraca, ou era pra estar com dinheiro, que agora eu não tenho, né? E os computadores tá lá e fiquei nisso 6 meses. 6 meses sem vender os meus computadores e meu dinheiro acabou.
E eu trabalhava pra pagar as contas. Voltei de novo. Eu trabalhava pra pagar as contas. Estaca zero. É. Mas e aí, como que foi o negócio pra movimentar depois de 6 meses? Então, aí apareceu um cliente pra mim, né, que eu tinha entregado os cartões de visita. Uhum. Ele me chamou, falei, ô, você tinha deixado seu cartão de visita aqui, tô precisando de 3 computadores. Aí, beleza, não, vou vender agora, eu vendi 3 computadores. Não, beleza, eu vou entregar lá nessa loja, a gente testa tudo direitinho, se aprovou, você acerta. Aí foi nisso, vendi 3 computadores, aí fui vender, aí depois, semana seguinte, apareceu outro cliente, comprou mais outro computador, e foi assim que eu vi realmente que foi mudando as coisas, né? E o dinheiro já tinha voltado, aí tinha sobrado o de material e já era lucro o que sobrou. Então, mas teve uma trajetória ali, né? Uns 6 meses parados o computador. E você persistiu. Não desisti, assim. Eu olho pra trás e falei, caraca, mano. É muita coragem, É né? muita Assim, eu coragem. acho que algo que é muito. Como eu falei, né? Antes de voltar a repetir, empreender não é pra todo mundo. Não Não, é pra todo mundo, né? Né? Você não. vê que tem coisas que você vai passando que nem, por exemplo, você falou, no começo você não tava vendendo. Sim. E, assim, às vezes empreender é um risco que você toma, né? Você deixa de você ganhar algo seguro. Uhum. Ah, vou ganhar, sei lá, algo seguro todo mês pra. Às vezes, sei lá, ser algo incerto. E aí isso pode demorar. Não, Né? mas isso E é tudo realmente. depende do empreendedor de fato, né? Sim, Se vai querer coragem continuar. tipo, é a palavra que define, tipo, mesmo, Uhum. Sim, pra é. empreender. Porque eu passei isso uma vez, mas passei isso 2 vezes. O que aconteceu? Eu juntei os 15 mil, fiquei os 6 meses lá, os computadores, consegui vender, recuperei o dinheiro, certo? Aí fui investindo, isso funcionário ainda, né? Trabalhando assim, né? Aí, beleza, investi. Aí chegou um momento que, tipo, eu queria empreender já, nessa parte, né? Ter seu próprio negócio, né? Pra mim foi, tipo, eu não fiz faculdade, mas, tipo, vou ter uma empresa, tipo, consigo ter uma empresa, né? Pela experiência que eu passei, sabe? Então eu falei assim, vou juntar um dinheiro e quando eu juntar, tiver o momento certo, eu vou abrir meu próprio negócio. Então foi aí em 2024, né? Falei, não, vou pedir as contas porque eu também já não tinha muito o que crescer nessa empresa, né? Então chegou o momento de eu abrir minha própria empresa, 2024, com 24 anos. Só que aí o que aconteceu? Apareceu outra oportunidade de comprar um lote grande. E aí? Então, aí nesse tempo eu tinha juntado uns 30 mil. Falei, nossa, já não imaginava 15, eu consegui 30. Falei, caraca, é muito dinheiro assim, nossa, dá pra mim, né? Aí, juntei os 30 mil, depois apareceu a oportunidade de comprar um lote grande, bastante notebook, computador também, né? Falei, não, já pedi as contas, então eu tenho que comprar um lote pra ter material na minha loja, né? Então, nesse lote era 50 mil total, eu tinha 30. E o que eu fiz de novo? Investiu? Os 30. E ainda tava devendo 20. E eu peguei emprestado 20. Caraca, que Eu peguei mais doideira. emprestado 20 mil, que, tipo, como é que eu vou pagar isso? Uhum. Será que eu não vou conseguir vender de novo? Tipo, você passa muitas perguntas, né, na cabeça. Sim, nossa. Aí, E aí? Ficou parado também? então, Acho que ficou parado? Não. Ah, tá. Graças a Deus, não. É, sim, sim. É, sim, né? Sim, porque... Mas aí eu lembro que foi, tipo... Chega um momento da nossa vida que, tipo, você toma uma decisão que vai mudar realmente sua vida. Já aconteceu isso com vocês? Já. Tipo, ou você faz isso... Acho que, na Tipo, verdade, tem também a questão da mentalidade, né? Por exemplo, vamos supor que você já tinha passado pelos 15 mil. Acho que pra você. Assim, pelo que você tá me comentando, parece que pra você o maior desafio foi os 15 mil do que os 30. Porque acho que os 30 você já tá meio que já. Emocionalmente você já tava preparado. Sim. E, não, pera, já sei como sair disso aqui. Não foi assim? Porque a realmente, experiência, a experiência, né? né? Que quando você Sim. sabe fazer dinheiro, você sabe Já como sabe o recuperar caminho, né? o caminho, né? Sim, mas mesmo assim eu ainda fiquei com muito Receio. receio, né? De investir tudo de novo. Porque por mais que seja material, né? Como eu vou vender? Tipo, eu abri a loja, certo? Mas quando você abrir a sua loja, você também não sabe se vai dar certo. Sim. Né? Então, mas eu já tinha uma experiência grande, certo? Nesse tempo. Então, acho que foi isso que me ajudou, tipo, a não tropeçar. Tipo, né?
abrir a loja mais com confiança. Só que em 2024 eu tinha pedido as contas, né? E eu tinha um sócio, que era no meio do ano. Ele era um colega meu, da mesma rua ali que nós trabalhava. Ele tinha pedido as contas. Aí ele falou, que eu também tava um pouco seguro de abrir uma loja sozinho, né? Aí vocês abrirem em sociedade, Isso, então. sociedade. Só que, tipo, eu abri também mais por questão também de experiência, sabe? Porque na primeira empresa eu absorvi bastante, né? Tipo, aprendi muita coisa. É uma experiência de vendas. A outra, eu aprendi bastante coisa também. Absorvi tudo. Aprendi a parte técnica. E eu vi que ele também vendia bem, né? Tipo, eu queria ver como ele trabalhava também, né? Então, nós juntou, ficamos 4, 5 meses, né? Que era já no meio do ano, então, olha aí. Final de ano, abrir uma loja também não vai ser legal, né? Porque as vendas caem muito no final de ano, né? Os meses pra você mais forte, assim, na área de informática é qual mês? É mais pro meio do ano, depois do carnaval, Depois assim. do carnaval? Mas chega final de ano, dezembro, novembro, Baixa? já cai muito. Ah, cara, nossa, não é um setor, então... Não. Porque Ah, o É que é pessoal já diferente, porque às pensa... vezes na parte, por exemplo, lá o pessoal que vende mais no Brasa, é o dezembro pra eles, né? dezembro... Então, cada setor muda, né, essa Sim, parte. porque dezembro, o pessoal pensa mais em roupa, né? Viagem, né? Alugar É verdade. sítio, né? Então, para a área de computadores, os empresários não investem muito, né? Então, eu já penso em pagar 13º, né? Tantas coisas, né? Então, eles não investem. Então, para mim, o mês mais fraco mesmo é dezembro, novembro já. Você já sente. Já fechou o ano, já. Nossa. Mas aí, bom, voltando um pouco lá pra a sua sociedade, você já iniciou então com uma sociedade, ficou alguns meses com ela? Sim, só que aí fiquei lá, aprendi bastante coisa com ele, consegui ter contatos, né, de pessoas, né, interessantes, e ele me ajudou também a ter visão, né, como é trabalhar. Então, nesse tempo, janeiro, abriu uma oportunidade de uma loja ali. Então, quando abriu essa oportunidade, eu perdi. Ah, é? Perdi. Porque talvez não era. Talvez esse ano eu não ia ter uma loja. Porque o que aconteceu? No final de dezembro de ano passado, nós já tinha conversado, né, que ia fazer a sociedade, tudo. A gente saiu de boa, né, tranquilo. E quando apareceu essa loja, quem alugou pra mim foi o meu primeiro ex-chefe. Seu primeiro, aquele da vaga da que você foi o segundo colocado que aproveita. Nossa, sério? Olha só. Sim, foi Mas ele. ele alugou pra você ou pra ele? Não entendi. Não, alugou pra mim. Ah, Só tá. que aí eu falei, ele tinha pegado um ponto, né, que ele realuga, né? Então aí falou, ó, vai aparecer esse ponto, você quer pegar pra você sozinho? Aí eu pensei, eu fiquei muito inseguro, né? Que sozinho que já tem é aluguel diferente. também, né? Aluguel sozinho Nossa. é puxado, né? Aí eu pensei, nisso apareceu outra pessoa, pegou essa loja. Tá. Só que o que aconteceu, a história é a seguinte, ele pegou a loja ali e semanas depois ele pegou mais 2 pontos, né, pra realugar de novo. Esse seu ex-chefe. É isso, ele conseguiu. Aí o cara que tinha ido na minha loja, ele decidiu ir pra outra. Tá. E aí foi aí que apareceu a oportunidade de eu pegar de novo essa loja que eu não tinha aceitado de primeira. Entendeu? Então, Que é atualmente onde você tá? exatamente. Ah, legal. É bem localizada. Sim. Já foi lá pra loja E do tipo, Martim. eu percebi que coragem Fundamental, né? é muito fundamental. Se você pensa em crescer, às vezes a oportunidade apareceu pra mim e eu não consegui aproveitar. Aqui, por coincidência, apareceu de novo, né? Então, eu falei, nem pensei 2 vezes, já mandei o depósito, já tô dentro. Aí falou, não, janeiro desse ano você entra lá. Então,
E foi assim, tipo, Nossa. E como que foi no começo pra você? Então, em janeiro você começou a fazer start já de fato com a empresa. Aí essas primeiras vezes, como foi, você foi tranquilo? Ou foi meio que, peraí, agora tem uma empresa, tem que fazer a gestão? quando eu já tava na loja, É. no começo eu fiquei com medo, mas depois eu falei, não, agora tem que dar 100%. E eu comecei com uma vitrine lá, que não era minha, e um balcão que não era meu. Era do outro proprietário que tava ali, né? Que ele não tinha jogado, não tinha pegado ainda, né? Então, praticamente tinha começado do zero, de novo. Sim. E aí eu joguei tinha uns 4 notebooks na vitrine, deixei lá, tinha as caixas vazias só pra não deixar o buraco ali, né? Tá Só pra não certo. deixar o buraco, só Tem pra um produto ali ter um dentro. produto ali. E talvez, se você for na loja do Martinez, tem caixa vazia lá. Brincadeira. Agora Hoje já não, não né? tem Agora mais, não né? tem. Mas no começo era só pra encher os buracos, né, da prateleira. Uhum. Tinha a mesa que não era minha, os computadores ficavam no canto, no chão. E então, mas eu já tinha cliente, o pessoal já me conhecia, né? E, tipo, a rede social também me ajudou bastante. Então, não sei como, mas eu consegui vender praticamente com não tendo muito material, sabe? Com o que eu tinha, eu Ah, consegui vender. Vendeu tudo. E mesmo quando você entra numa loja, você vê uma loja vazia, você às vezes não acaba comprando, não, né? é que não tem opção, né? Entendeu? Mas eu conseguia vender por causa do atendimento, né? Que eu conseguia conversar com os clientes. Às vezes já tinha cliente já por WhatsApp que não fazia nem questão de ir lá. Ele falou, não, eu preciso desse computador. Eu conseguia correr atrás e entregava para ele. Então foi isso que, tipo, que eu aos poucos fui crescendo, né? Caraca, que legal. Eu peguei um computador com você assim. Foi, não foi? Então, Foi. É que tempo é dinheiro. é De um dinheiro. deslocamento até lá, Sim, aí a e gente só pede desde o pra pegar. começo, quando eu comecei, eu sempre quis demonstrar isso, que, tipo, a minha forma de trabalhar é o cliente ficar na empresa dele ou na casa dele e ele receber o produto em casa, né? No conforto dele. Porque às vezes o tempo, né? A pessoa não tem tempo, às vezes, para ir lá pesquisar, ver o produto, né? Agora, quando você já tem uma empresa que faz isso, então De você já confiança de ainda. confiança ainda, então já ajuda muito, né? Uhum. Então foi isso que também foi um ponto fundamental que me ajudou muito a vender. Nossa, que legal. Acho E uma interessante. pergunta assim, uma curiosidade, Martinez. Por exemplo, assim, eu vejo que você também comenta, né, nas suas redes sociais e tudo mais, mas também vejo que tem também aquela questão do público, né? Atualmente o seu público, ele é mais um público mais assim hispano, por exemplo, boliviano, ou é mais assim brasileiro atualmente? Atualmente é hispano, né? Mas no começo era mais cliente brasileiro que eu tinha, né? Que era mais empresário de call center, escritório, contabilidade, eu tinha mais clientes assim, né? Mas como todo mundo começou a vender, depois da pandemia, todo mundo começou a vender na internet, né? Então eu vi Sim, que nosso público hispano, né, tá precisando de um computador, né, para vender. A primeira ferramenta para vender na internet é um computador, um notebook, né? fundamental, É né? fundamental. Então eu vi uma oportunidade de poder ajudar eles, né, a escolher qual configuração, né, qual computador tem que levar, né, porque às vezes eu percebi que no nosso público hispano, eles têm muita dificuldade de ver qual computador é bom, né, qual configuração, né, é boa. Então eu vi ali que, tipo, às vezes as pessoas compravam o computador e ficava travando depois, Ah, né, tá. tipo, Tipo, às vezes você pode pegar, sei lá, vou pegar sei lá, o mais econômico possível e às vezes pode acabar tendo esse problema. sim, acontece muito isso. Ou comprar os computadores, os notebooks que vende na Casa Bahia, o Magalu, né? Exatamente. E eu sei que não é o mais recomendado, Não, né? não é. Às vezes você vê só a imagem do produto, mas você não vê a configuração, né? Uhum. Que realmente não é boa, assim, né? É mais pra... Você vai usar um tempo e depois você não vai usar, porque vai começar a ficar travando, dar dor de cabeça, parando de funcionar. Então, por mais que eu vi essa oportunidade, né, de poder ajudar, recomendar qual configuração boa para trabalhar. Então, hoje em dia meu público é hispano, mas também tem bastante cliente brasileiro. Ah, que legal. Não, eu vejo, porque assim, eu vejo que no e-commerce ele é algo que tá crescendo cada vez mais, né? E eu acho que deve ter muita demanda também nessa parte, né, de Sim, computador. sim. Tanto é que, tipo, no começo eu não tinha muito cliente hispano, assim. O que que eu fiz?
Aí, mais outro detalhe que eu vou contar. Quando tinha os eventos de marketplace, né? O que que eu fazia? Eu ia no evento e na saída eu destruía meus cartões de visita. Caraca. Por- Então, eu lembro Que foi que. assim que a gente se conheceu. Foi assim, assim acho. que a gente se A primeira vez que a gente se conheceu foi assim, o que eu lembro. Foi, Caraca, que No final do legal. evento mesmo. Sim, sim. conheci vocês. Aí, tipo, é um público certo pra me vender o computador, o notebook. Tá no ambiente certo, no caso. É, Né? ambiente certo, né? Então, todos os momentos, assim, eu gos- gosto de olhar como oportunidade, né? Aproveitar as oportunidades, né? As pequenas oportunidades, às vezes, né? Porque se você olhar pra trás, assim, ver assim, eu trabalho com informática, vendo. Eu vou lá, será que eu vou conseguir vender? Sim, eu vejo que, no seu ponto de vista, como eu falar, né? São qualidades que você vai criando, assim, você vai fortalecendo. E, assim, quando eu te conheci, que foi justamente no evento que a gente se conheceu, que de fato, né, você tá distribuindo os cartões, né? Naquela época a gente não se conhecia muito bem, Sim, mas, assim, eu achei muito bacana, porque a gente vê que, peraí, você tá expondo, você tá dando a cara a tapa, né, no caso, né? Então, sim. vamos fazer acontecer. Eu É, acho que isso é algo fundamental, né, para todo empresário, sim, isso é para verdade. você poder vender, seja produto, serviço. Sim. Você chegou aí em vários eventos? Eu fui em 4 eventos. 4 Quatro eventos? eventos. Ah, E deu resultado. No Caraca, que final, legal. o pessoal me chamou. Tem computador, né? Qual você me recomenda, né? Esse é bom, esse não é, né? Aí eu já legal. tinha já um catálogo, né? Já mandava pra eles e Uhum. eles escolhiam. E eu fazia questão que eu trabalhava com entregas também, Uhum. entendeu? Isso era o diferencial, que Sim. entregava até o domicílio, até a casa. Exatamente. Então, e essa questão também é bem interessante, né? Porque é um ponto que a questão do atendimento. Uhum. Hoje em dia, por exemplo, tem pessoas que às vezes você pode vender e às vezes, sei lá, você pode ser mal atendido, né? Sim. Acontece bastante, eu acho isso no ramo do comércio, né? Até porque é estressante, mas aí a questão do bom atendimento é algo que eu acho que é um diferencial bem. É fundamental o bom entendimento, porque isso eu aprendi desde no meu primeiro emprego. Ele falava assim, ó, você vende produto, mas você tem que atender o cliente super bem, né? Uhum. Então, não atender, tipo, procurar como fala, o problema e você solucionar, entendeu? Então, sempre fazer perguntas atrás de perguntas. Ele falava assim pra mim, por quê? Pra você acabar criando como pode dizer, uma intimidade com o cliente, entendeu? Perguntar, por exemplo, meu cliente é empresário, para que você vai usar? Bom, eu vou usar para telemarketing. Você já teve experiência com o computador travar? Tenho. Então eu já sabia qual configuração recomendar para ele, né? Fala, não, leva esse computador aqui, que esse aqui vai te atender dessa maneira e não vai te dar dor de cabeça. É um computador rápido, vai te atender para isso. Você não vai precisar comprar o computador daqui mais para frente. É um computador que você vai comprar e vai usar daqui 10 anos. Então, sempre procurar um problema do cliente e você saber resolver, entendeu? Ah, que bacana. Nossa. Achei bem bacana. Em um desses eventos, por exemplo, a gente acabou se encontrando, né? Sim. Mas eu acho que depois disso, por exemplo, na minha experiência, eu já vou contar um pouquinho, que foi quando eu comecei a te seguir. E foi exatamente isso que eu acabei vendo também lá nas redes sociais. Você ia, você entregava, que você atendia, que mesmo assim você se diz um pouco tímido, mas mesmo assim você era lá corajoso e filmava mesmo assim. Aham. Foi. Que querendo ou não, acho que às vezes eu tenho também um pouquinho disso, mas não, tem que aproveitar, vamos filmar aqui, é Sim. bom, tem que registrar, né? Tem que registrar, porque no começo foi um pouco difícil pra mim, né? E eu falei, vou começar a postar no Instagram, Uhum, porque isso lá na frente vai me ajudar. uhum. Porque as pessoas querem ver bastante coisa, né? Pra criar confiança, né? Ainda mais Sim. quando é rede social, né? Então, eu pensei nisso. Eu vou começar a postar uns vídeos amador, né? Uns stories, bem amador, né? Mas eu postava meio que cotidiano às vezes, né? Quando eu tinha bastante serviço. E hoje em dia a pessoa vai ver lá, tem bastante coisa, né? Conteúdo. E eu acho que, por exemplo, você deu os cartões lá nos eventos, mas você estava ativo nas redes sociais. Sim, Então, mostrou sua rotina de fato, que querendo ou não, criou a confiança também. sim, Então, eu sim. gostei bastante dessa Caraca, parte. isso é bem bacana.
Eu ia até te perguntar alguma coisa, mas eu acho que acabei. Esquecendo? Sim. Não, então, referente a. Então, você já tá empreendendo já faz. Já vai fazer acho que um ano, né? Tá começando, né? Tá começando. Sim, Mas já tem uma bagagem já que você já tem, né? De antes. E, assim, referente a isso, uma pergunta que surgiu você tá começando a pegar mais clientes que vende por e-commerce, né? Que vende por sim, marketplace. Se você fosse dar um. Porque assim, hoje em dia tem muitas pessoas que estão começando. sim, Às vezes eu já peguei, por exemplo, clientes, né, que eles estão, sei lá, começa pelo celular mesmo. sim. E eu falo, caraca, assim, é bem questão de coragem, né? Porque você faz com o que você tem, né? Então, e de Uhum. fato, né? Nem todo mundo tem. Começa, né, com tudo, com todos os equipamentos, mas qual que é o erro que você, assim, qual que é o conselho que você dá? Ou, na verdade, qual que é o erro mais comum que você vê, tipo assim, que o pessoal peca bastante quando tá começando no e-commerce e talvez, sei lá, você pode dar uma dica pra, sabe, qual computador pode ser mais adequado pra ele, Ah, para quem quer trabalhar com essa área. sim. Então, eu recomendaria começar com um computador seminovo. Porque um computador seminovo, imagino que algumas pessoas têm um certo preconceito, né, de comprar ou teve uma má experiência, né? Mas, não, se você souber aonde comprar, né, ter uma pessoa de confiança, né? Você começar um computador seminovo de R$ 700, 600, um notebook de 1.000, 1.300. É isso que eu ia perguntar mesmo. Então, uma pessoa que está iniciando no e-commerce, optando por esse tipo de notebook que você aconselha aqui, um seminovo já super atenderia. A faixa para ele investir seria mais ou menos nessa faixa de uns 800, 900? 800 a 1.300. Ele 800. consegue comprar um computador bom Que atenda a que vai necessidade. atender a necessidade, que trabalhar na Shopee, colocar fotos, vídeos, né? Mexer lá, Que já tranquilo. atende, que já em vez de estar mexendo Sim. no celular, o pessoal já utiliza já o notebook. Sim. Às vezes tem cliente que fala, tem pessoas que falaram assim pra mim que tem que ter um computador de última geração para começar a trabalhar. Não necessariamente precisa. Um computador seminovo assim, com umas configurações boas, você consegue trabalhar, investindo 800, 1.300, 1.500 máximo. A não ser que você tenha condições assim de investir bem, né? Aí você pode comprar um computador um pouco mais caro, né? Ou novo, né, também, né? Mas se a pessoa está começando agora, minha dica é você pode começar com um computador seminovo, tranquilo. E depois, se a pessoa quiser, Melhorar o troca computador outro. também tem como, trocar o computador também tem, né? Então, E uma pergunta também, tem pessoas hoje em dia que elas também tem muita questão de problema com, sei lá, impressora sei lá, impressora térmica, de etiqueta, etiquetas. né? Você também trabalha com isso, né? Por enquanto não, por enquanto, de vendas não, né? Configurar até posso ajudar, assim, ajudo, assim, Ah, você também dou um tá suporte, assim, de configurar. Agora vender, Interessante. por enquanto ainda não trabalho. Ah, Mas tá. é um pensamento assim mais pra frente também. E das vezes que você atendeu seus clientes, você viu qual foi um erro assim muito comum que as pessoas estavam tendo assim, não de ter comprado, será? De ter comprado um equipamento de tipo, nossa, se tivesse que falar comigo, eu não ia ter orientado dessa maneira. Poderia ter ajudado em alguma outra coisa. Comprar um computador sem saber a configuração. Tipo, comprar por aparência. Por aparência? Por aparência. Tipo um Ah, notebook. Por estética, então. Por É. estética. É que nem, por exemplo, eu vejo assim, tem pessoas que falam assim, vou comprar um computador, sei lá, mais caro, sei lá, eu quero mais top, última geração. Sim. Aí vai lá, as pessoas, às vezes a pessoa nem usa Não usa direito. nem, E aí, nem metade. Compra o gamer nem joga. é que nem você comprar, eu acho, né, assim, só pra comparação, né, é que nem você comprar, sei lá, uma Ferrari e deixar Na garagem. Exatamente isso. Não é verdade? Essa é uma boa comparação. Sim. Então eu vejo que às vezes a pessoa compra por aparência, mas não precisava disso, né? Acho que esse é um dos erros, né? Mas se tivesse falado comigo, eu ia falar, não, você compra essa configuração aqui, já vai te atender bem. Entendeu? Você quer investir um pouquinho mais? Beleza, vamos comprar essa outra configuração. Às vezes a pessoa compra um computador, mas aí depois de um mês já começa a travar. Nossa. Entendeu? E esses daí eram daquelas lojas. Exatamente. As lojas de rua. De- Quem tem Sim, conhecidos aí. Caraca, então você foi essa área. E, bom, Martins, assim, eu vejo que você foi basicamente se moldando, né, durante essa trajetória. Acho bem bacana essa parte. Porque assim, hoje em dia, geralmente a gente já
conversou com outros também convidados, né, que eles começaram em, como posso falar, situações diferentes, Uhum. também com idades diferentes. Eu vejo que você foi algo que você começou já muito jovem, mas você já sabe, acho que instintivamente você já tinha essa questão de talvez futuramente já empreender, né, pelo que eu vejo. Sim. E para quem tá começando, qual conselho que você poderia dar? Tipo, por exemplo, uma pessoa que de repente tá, sei lá, começando um negócio, ou quer começar, né, e de repente, sei lá, ela, ela se sente, sei lá, insegura. Olha, a palavra que eu mais falo é coragem. Coragem, coragem para perder a timidez, coragem para você fazer algo, uma faculdade, coragem para você investir, coragem de você ter visão. Então, para quem está começando, o essencial acho que é coragem, entendeu? Então, por mais que você tenha conhecimento, tenha conhecimento teórico, mas se você não tiver coragem, você não vai para frente. Você fica sempre com receio e você talvez fica na zona de conforto. Uhum. Então, Isso, para quem está começando, eu diria coragem. é isso mesmo. Uma boa palavra mesmo, porque eu acho que coragem e vendas que você desde o começo aprendeu, né? São Uhum. coisas que se tem que ter em qualquer tipo de empresa. Eu acho Sim. que isso é fundamental mesmo. E, Martins, você quer aproveitar para estar passando para o pessoal que está nos assistindo suas redes sociais, seus contatos, onde fica a sua loja, como que eles podem entrar em contato? Olha, minhas redes sociais são Martins Informática, né? TikTok. No Instagram tá como Martins Informática também. E o endereço da minha loja fica na Santa Ifigênia, Rua dos Andradas 141B. Meu número de telefone é 119-6924 4210. Qualquer coisa a gente vai estar passando aqui no vídeo. Isso mesmo. Então, qualquer dúvida também que eles tenham, é só entrar em contato com você pelo WhatsApp. Só entrar em contato comigo que eu vou dar todo o suporte, né, na venda e na pós-venda também. Né? Então, eu vou sempre indicar uma configuração certa para que o cliente não tenha aquela dor de cabeça, né, aquela frustração de ter comprado o computador e saber o que está comprando também, né? Sim. E trabalhamos com entregas também lá. Ótimo. Então, a pessoa precisa entregar até o domicílio, você entrega. Entrego. Ou se a Ótimo. pessoa também quiser ir na minha loja, também pode ir. Né? Mas por WhatsApp já consegue fazer todo o atendimento. Consegue, a gente faz chamada de vídeo, né? Para ter mais Ótimo. confiança com os clientes. Uhum. Tudo isso. Para ter uma conexão com os clientes, né? Mais próxima. Né? Legal. Então, seria isso. Que bacana, Martins. Bom, e também a gente aproveita também para falar sobre os patrocinadores da Raso Podcast. Sim. Bom, a Raso Podcast acontece graças às nossas empresas, a Raso Contabilidade e o Escritório Tais Saluca Arquitetura, onde no Escritório Tais Saluca Arquitetura a gente somos especialistas na parte de projetos arquitetônicos, projetos de interiores e também te damos esse auxílio na parte das documentações. Então a gente consegue estar te atendendo nessas áreas que são nossas especialidades mesmo. E na parte da Raso Contabilidade? E, bom, na parte da Raso Contabilidade a gente também te dá todo o suporte na parte de contabilidade, na parte fiscal, que é principalmente nosso foco é mais para empresas que estão, né, na parte do marketplace, no e-commerce. Então, se você vende para Shopee, Mercado Livre, Shein, e tá nessa parte, né, burocrática que às vezes é questão de emitir nota, ou referente, sei lá, tem que configurar um sistema RP, a gente também consegue te ajudar nessa parte. É isso aí, gente. É. Bom, pra finalizar? Pra finalizar, Martins, você quer deixar, sei lá, alguma mensagem final pro pessoal, ou de repente, sei lá, falar alguma curiosidade? Mensagem final? Bom, pessoal, o que eu posso dizer para o público que está assistindo a gente busca atrás de conhecimento, né? Conhecimento, pratique bastante e o fundamental, coragem. Porque coragem hoje em dia você muda, é o que vai fazer sua vida crescer. Você toma coragem de dar o seu primeiro passo, que é mais difícil ainda, né? Então, você deu seu primeiro passo, então você já vai ver outras oportunidades que você não imaginaria tendo. Então, quando você começar a ver outras oportunidades, aí sim você pode ver onde você pode chegar. Então,
Então a palavra desse podcast, desse episódio é coragem. Coragem. Precisa ser mesmo. Não, mas super, eu super concordo também com isso. Sim. Bom, Martins, a gente está para encerrar já o podcast. Foi uma conversa assim muito bacana com você. A gente agradece principalmente assim por você ter aceitado o nosso convite de estar participando da Rasa Podcast. Espero que você tenha gostado dessa experiência. Eu que agradeço pelo convite. Né? Foi a primeira vez que eu estou no podcast. Eu estou muito feliz. Né? Talvez eu tenha travado um pouco, mas eu estou muito feliz. Muito obrigado a você, José e Thaís, pela oportunidade de poder estar aqui. Não, obrigado, Martins, porque também a gente, acho que com esse episódio a gente conseguiu também conhecer um pouco mais sobre sua trajetória, né, que o intuito é esse, né, do podcast, trazer algumas dicas, visões diferentes, né, histórias, trajetórias também, trajetórias diferentes, porque desse, né, ao longo do tempo a gente vê que cada pessoa tem uma trajetória diferente e, sei lá, consegue, né, percorrer um caminho de uma forma diferente, ou solucionar o que ela tem que solucionar de uma forma diferente. É verdade. E eu vejo bem bacana, assim, a sua história eu acho bem, uma história, assim, bem bacana pra quem, acho que também serve como inspiração, sabe, pra toda pessoa que quer empreender, porque é algo que você tá conseguindo, e assim, eu vejo que você talvez você tá começando agora, né, de fato, com uma loja, mas eu vejo que você tem Mas já tem uma bagagem já desde antes. Tem uma bagagem desde antes, mas acho que você já tem como posso falar, tem bastante a crescer ainda. Sim, e eu acho que isso é algo que é bem bacana, assim. São sempre novos desafios, né? Conforme a gente vai crescendo, cada novidade, experiência também são diferentes, né? Sim. Então isso é verdade. Sim. Bom, pessoal, para você que está assistindo o podcast, né, não esqueça de você curtir, compartilhar, fazer os comentários, né, no podcast. Se você tá até aqui, né, até esse momento do episódio, curta aí, por favor, gente, pra gente poder estar continuando aí no podcast, nos episódios. Exatamente, pessoal. E bom, a gente vai encerrando, pessoal, né? Muito obrigado também pra você que tava assistindo. E é isso, pessoal. Então, tchau, gente. Tchau, pessoal. Nos vemos no próximo episódio.